18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente aqui em 100,7 e dando sequência na programação da Mix. Agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Gente, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, interagindo com os assuntos que rolam por aqui no nosso programa 18 horas, né, Karime? Exato. A sua sugestão de assunto é também mega válida, tá? O que você acha, né, de mandar assim uma sugestão do que você acha que a gente deve abordar aqui no programa? E lembrando que você também pode comentar em tempo real, enquanto o programa acontece. Exato. Lá no nosso YouTube. Só pesquisar 18 horas News, você vai encontrar a nossa programação ao vivo pelo YouTube, né, Karine? E segue a gente nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. Agora 6 horas e 5 minutos, vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade acompanhando o movimento do trânsito. André, boa noite, André. Eu sei que teve um acidente na Grande Circular, dá os detalhes pra gente. É isso mesmo, um caminhão ele tombou hoje pela manhã ali na Avenida Otávio Mirim, na zona leste aqui de Manaus, provocou transtornos no trânsito da região. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, esse veículo atravessou o canteiro central e tombou ali no pátio de uma loja. O motorista informou que o caminhão apresentou um problema mecânico quando seguia pela avenida. Tentou sinalizar a via, mas invadir ali a contramão, perdeu o controle e o veículo acabou tombando. Então, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os agentes do IMU mobilizados para controlar o fluxo de veículos e garantir também a segurança dos motoristas e acompanhar a remoção ali do caminhão. Agora a gente traz as atualizações do trânsito aqui pela capital amazonense. Vamos falar de duas principais vias aqui de Manaus, que é a Avenida Djalma Batista e também a Constantino Nery. Pela Avenida Constantino Nery, principalmente nas proximidades da Rua da Maromba, nessa volta para casa, o trânsito está bastante carregado nesse local. E quem vem ali da Maromba, que é um acesso para Constantino Nery, encontra também dificuldades para trafegar por esse trecho. Agora, pela Djalma Batista, também no sentido bairro, volta para casa, muitos veículos na via desse trânsito bastante carregado, agora até mesmo em alguns trechos mais lento pela Avenida Djalma Batista. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Tá valendo, a partir de agora, você motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista, já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos aqui pro nosso WhatsApp da Mix, que é o DDD 92 99312 1007 e responda a pergunta, porque você merece ser o ganhador da promoção, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. E você já sabe, a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Gente, mas só valem os áudios enviados a partir de agora e durante o programa 18 horas, né, Kennedy? Exatamente, mas se você não conseguir ganhar hoje, gente, não se preocupa, porque tem mais ao longo da semana, vai até sexta-feira, né, Karime Leão? Então, esse concurso, ele segue até o dia 25 de dezembro e todo dia uma pessoa vai ser escolhida, sempre de segunda a sexta-feira, das 6 até as 7 horas da noite. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. A greve acabou e os ônibus voltaram a circular nas ruas de Manaus. Eu, André Meirelles, explico a decisão da Justiça e as questões que envolvem o governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e o sindicato que representa a categoria. E na política, eu, Kennedson Paz, falo sobre uma pesquisa que mostra que, mesmo com a polarização, eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro concordam sobre a castração química e o fim do foro privilegiado. O Amazonas chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 2,8 milhões de pessoas estão aptas a votar, um crescimento de 5,7% em relação à última eleição. Eu, Vanessa Lima, falo onde estão concentrados esses eleitores e como esse aumento pode influenciar a disputa nas urnas. 18 horas.
Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, dia 21 de julho, terça-feira de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E os ônibus voltaram a circular em Manaus. Cerca de 80% da frota voltou à operação e cerca de 350 mil pessoas, passageiros, foram prejudicados nessa segunda-feira. Foi um caos aqui na cidade, quando 100% da frota simplesmente parou de funcionar, parou de circular. Segundo o sindicato, o motivo da greve é legítimo, claro, falta de pagamento de salários. O que é um direito básico do trabalhador, sem dúvida, é legítimo, amparado por lei, tem todo o apoio de toda a sociedade. Só que também é direito do cidadão o ir e vir. O transporte coletivo é um serviço essencial para a cidade, para a população. Lembrando que muitos foram obrigados a voltar para casa ontem de noite a pé. Lembrando que o próprio sindicato que representa a categoria, o Sinetran, disse que a greve era ilegal justamente porque não obedeceu o prazo de 72 horas e não manteve a circulação de parte da frota para atender a população. E a Justiça determinou ainda na noite desta segunda-feira que 80% da frota voltasse às ruas nos horários de pico e 50% nos demais períodos. Ainda determinou também a multa de R$120 mil por hora em caso de descumprimento. E hoje o governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e o sindicato que representa a categoria fizeram coletivas para explicar o motivo da greve, dessa falta de pagamento. O repórter André Meirelles acompanhou a situação, as coletivas, e traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Os ônibus do transporte coletivo voltaram às ruas de Manaus na madrugada desta terça-feira, 21 de julho, depois da paralisação dos rodoviários iniciados na segunda-feira. Os primeiros veículos saíram das garagens por volta das 4h40. Segundo o Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, cerca de 80% da frota entrou em operação, com policiais militares acompanhando a liberação nas garagens. A retomada ocorre horas depois do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região determinar que 80% da frota operasse nos horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 17 às 20 horas e 50% nos demais períodos. Quem descumprir a decisão pode ser multado em R$120 mil por hora. A Justiça também determinou que o Sindicato dos Rodoviários organize uma escala de rodízio entre os trabalhadores e que eventuais manifestações aconteçam a pelo menos 200 metros das garagens. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi motivada pelo atraso no pagamento dos salários da categoria. O presidente do sindicato, Givancir Oliveira, afirmou que a categoria só voltaria a circular com os ônibus quando os pagamentos atrasados fossem regularizados pelas empresas. Por mim não tinha nenhum, mas infelizmente tem uma decisão judicial que a gente vai cumprir, e o fato é que a gente não pode trabalhar e não receber. Tem que pagar um monte de coisa. Aí ele não paga, multa, juros, nome do Serasa, chamado de caloteiro, disso, daquilo, por conta que as empresas não pagam em dia. O governo do Amazonas também se pronunciou nesta terça-feira. O vice-governador Serafim Corrêa anunciou que o estado vai pagar R$18 milhões, referentes a 6 meses de valores pendentes do passe livre estudantil para alunos da rede estadual em Manaus. Segundo ele, o montante cobrado pelo sindicato não é reconhecido pelo estado e o valor devido referente a fevereiro a julho desse ano vai ser quitado em até 24 horas. O vice-governador afirmou ainda que o impasse sobre os repasses não foi o motivo da paralisação dos rodoviários, mas que o governo decidiu antecipar o pagamento para ajudar a normalizar o serviço na capital. E o preço a ser pago pelo governo do estado é de R$ 2,50, mas o Sinetran entende que é o valor de 8, que é a tarifa técnica. A decisão judicial foi para que o estado pague R$ 2,50. Houve a greve tem outro motivo
motivo, a greve não é motivada por esse fato, nós autorizamos a SEDUC e a Cefaz que tomem as providências para, nas próximas 24 horas, depositarem 18 milhões de reais, que é o valor que nós entendemos que é devido. Mesmo com o anúncio do governo, o Sinetran afirmou que a dívida é bem maior. Segundo o sindicato, o passe livre estudantil em Manaus pode ser afetado por um débito de 90 milhões e 184 mil reais. Desse total, mais de 44 milhões de reais seriam de responsabilidade do governo do estado e o restante caberia à prefeitura. O presidente do Sinetran, César Tadeu Teixeira, afirmou que a continuidade da gratuidade para estudantes depende da regularização desses pagamentos. Essa dívida de hoje ela é de 90 milhões, mas são 90 milhões que nos devem, porque ao dar a liminar para pagar só 50% da tarifa pública, não tem como você também dar liminar para baixar os custos de sustento. E essa coisa vem aí desde 2025, as empresas foram aumentando, não tem como pagar. E pior que na hora de pagar isso, é tudo com juro, correção e multa. Nada, nenhuma conta atrasada, vocês sabem disso, a pessoa paga sem juro e multa. O prefeito Renato Júnior respondeu ao sindicato ainda nesta terça-feira. Ele declarou que a prefeitura está em dia com os pagamentos previstos ao transporte coletivo em 2026 e que não há valores pendentes desse ano. Segundo o prefeito, o município repassou 284 milhões de reais ao Sinetran em 2026, mantendo os pagamentos dentro dos prazos, mesmo com um aumento nos custos do combustível. Isso porque eu tenho cumprido com as obrigações como prefeito de Manaus e a prefeitura de Manaus tem cumprido com todas as suas obrigações. Só para que vocês possam entender, 284 milhões de reais nós repassamos ao Sinetran somente em 2026. Todas as nossas obrigações do ano de 2026 da prefeitura de Manaus cumpriu 100%, inclusive com as diferenças do combustível, que por conta da guerra teve aumento, chegou a aumento de 30%, 40%. Nós cobrimos essa diferença e a prefeitura não deve nada, nem R$1 de 2026 ao transporte coletivo. Sobre o passe livre estudantil, Renato Júnior afirmou que a pendência é de responsabilidade do governo do Amazonas. Segundo ele, o estado deixou de pagar a tarifa técnica integral depois de uma decisão judicial em 2025 que teria depositado os valores em juízo. Ele se pronunciou agora há pouco nas redes sociais. Confirmando o que eu falei ainda há pouco pela manhã na coletiva de imprensa, que o governo do estado do Amazonas, na pessoa do governador Roberto Cidade, estava devendo e está ainda devendo o passe livre estudantil dos alunos das escolas estaduais. Hoje, numa coletiva de imprensa, o governo do estado diz que vai pagar fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Olha só, diz que nas próximas 24 horas vai pagar e eu espero que pague, porque não é para a prefeitura não, é para os profissionais do transporte coletivo. A circulação dos ônibus começou a ser restabelecida nas primeiras horas dessa terça-feira. A Justiça do Trabalho determinou que o transporte coletivo opere com 80% da frota nos horários de pico e 50% nos demais períodos, sob multa de R$120 mil por hora em caso de descumprimento. Para garantir a saída dos veículos das garagens, a Polícia Militar do Amazonas acompanhou a movimentação desde as 4h40 da manhã. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E nesta segunda-feira, uma transferência de presos de Manicoré para Manaus levantou questionamentos sobre a falta de estrutura do sistema prisional no interior do Amazonas, o que não é uma novidade, né, Não, a gente sempre menciona aqui no 18 horas que se a situação da segurança pública está do jeito que está aqui na capital, faz ideia no interior do estado. A situação muito mais complicada, a gente já noticiou aqui várias situações como Joinville, outras cidades do interior, delegacias que fecham, delegacias que estão sem a menor condição de funcionar como delegacias, enfim.
Fora o horário de atendimento, né? Que atende horário comercial em todo o estado do Amazonas, o que é uma outra situação impensável no estado com as proporções que vivemos aqui no Amazonas. Bom, além disso, Kennedy, de levantar aí essas suspeitas, né, questionamentos, até agora o governo do estado não informou quantos detentos foram transferidos e para onde foram levados. Só isso, não temos informação alguma. E quem traz os detalhes pra gente a respeito dessa história é a repórter Odineia Araújo. Sem explicar quantos presos foram transferidos, para onde foram levados e nem o motivo da operação, o governo do Amazonas removeu detentos da unidade prisional de Manicoré para Manaus. A falta de informações oficiais reacende o debate sobre a situação das cadeias no interior do estado. O caso também expõe um problema antigo, a falta de unidades prisionais estruturadas fora da capital. A transferência para Manaus também, além de afastar os detentos de seus familiares, também sobrecarrega o sistema prisional da capital. Outro ponto é que delegacias não devem funcionar como presídios. Em Manicoré, o Ministério Público já apontou superlotação e condições precárias na carceragem da delegacia. E enquanto o Estado não esclarece os detalhes da transferência, fica a cobrança por mais transparência e por investimentos que fortaleçam o sistema prisional no interior do Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Me responde um negócio, você já mandou o seu áudio? Ainda não? Galera, bora lá, envie o seu áudio de até 30 segundos aqui pro WhatsApp da Mix. DDD 92 99312 1007 99312 1007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Com certeza, Caribe Leão, e vale a pena você caprichar ali na criatividade na hora de mandar esse áudio, viu? Você já sabe, de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, um motorista por aplicativo de carro, de moto, taxista, vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito agora em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Kennedy, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Temos informações do trânsito de quem vem aqui pela Avenida Brasil. Desde o comecinho até ali nas proximidades da Prefeitura de Manaus, temos trânsito bastante concorrido. Muitos veículos pela via, que deixa claro aquele trânsito bastante carregado, e essa mesma situação se repete mais à frente, ali passando do Hospital da Criança, para quem vai seguir o sentido bairro, sentido Ponta Negra, também é possível encontrar já um trânsito com muita retenção pelo local. Isso também pelas obras ali do viaduto Passarão, para quem vai seguir também pela Coronel Teixeira, encontra dificuldades nesse trecho para trafegar nesse momento. E a gente continua acompanhando também a movimentação sobre a situação da paralisação dos ônibus, que hoje 80% aí da frota do ônibus estão circulando aqui pela capital amazonense, porque isso é uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho, que concedeu aí uma liminar em ação de dissídio coletivo e decidiu que o transporte coletivo deve manter a maior parte da operação em funcionamento, isso mesmo com a paralisação dos rodoviários. Essa decisão, ela atende a pedido apresentado aí para reduzir os impactos da greve sobre a população e também reforçar que os serviços essenciais não podem ser interrompidos sem a garantia de continuidade do atendimento. Então, com isso, a operação dos ônibus na capital amazonense deve ser mantida para assegurar o deslocamento dos passageiros. É uma greve, um direito dos trabalhadores rodoviários poderem se manifestar desse jeito, mas dentro da justiça, como a gente recebeu agora essa informação da determinação da circulação de 80% da frota de ônibus durante essa greve aqui em Manaus. E aí segue que a gente está observando, os ônibus estão realmente agora, nesse momento, 6 horas e 23 minutos, aqui operando normalmente na capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia.
E na entrevista do dia hoje, vamos falar sobre a primeira Expo Manaus Conecta, da Prefeitura da cidade, que acontece nos dias 24 e 25, sexta e sábado agora de julho. E sobre o assunto, vamos conversar com o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Alonso Oliveira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aqui aí para atender a Rádio Mix, uma das emissoras assim mais talentosas da cidade de Manaus. Estou aqui à disposição para falarmos sobre a primeira Expo Manaus Conecta. Pois é, então conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa. Isso é um projeto que começou lá atrás, ainda na gestão do prefeito Davi, carinhosamente dado sequência pelo atual prefeito Renato Junho. A Expo nada mais é do que um projeto pioneiro, onde nós temos o ecossistema conectado com empregabilidade, empreendedorismo, inovação, tecnologia, cultura geek, games, a cultura digital, tudo isso reunido dentro do Estúdio 5 nos dias 24 e 25, sexta e sábado desta semana. Um espaço único, inclusivo, onde 12 horas de trabalho, das 10 às 23 horas, estaremos ali com um mix ligado, 2.000 vagas de emprego pelo Cine Manaus. Além disso, nós temos cursos ali que são oferecidos, aulas mudas que nós chamamos hoje, oratória, robótica, TCO e isso, vários outros cursos ao mesmo tempo. Ligado à empregabilidade, nós trazemos alguns parceiros como a IMAIS, Porto Chibatão e outras âncoras. Para que isso? Para que nós possamos estar todo mundo conectado com essa mesma energia, trazendo nossos palestrantes nacionais, nossos palestrantes locais, para uma grande imersão. Aquele pequeno empreendedor ou microempreendedor que não tem condições de arcar com a palestra particular, nós teremos agora essa grande oportunidade. Nós temos aqui como um grande palestrante nacional, o Marcelo Ortega, é uma grande âncora palestrando. Do outro lado, nós temos aqui os nossos irmãos manauaras, como Carlos Oshiro, nós temos aqui o Marcos Evangelista, nós temos um colega de vocês da comunicação, também o Jack Serafim e outros colegas que estão palestrando também. Fora isso, no mundo da cultura geek, nós temos ali também, isso aí até dispensa esse comentário, pelo grande sucesso que é a cultura geek, que vem crescendo nacionalmente a cada dia. E temos vários jogos, teremos as nossas startups, as nossas arenas ali de desenvolvedoras de jogos eletrônicos, bem como os aplicativos. Muito legal, só de só falar e já dá pra gente ter uma ideia do quanto vai ser grandioso esse evento lá no Shopping Estúdio 5. E conta pra gente um pouquinho de como foi motivada essa decisão de fazer um evento tão grande como esse. A gente tá falando de empregabilidade para aquelas pessoas que querem conseguir um emprego, a gente tá falando do empreendedor que precisa sobreviver nesse mercado. Conta pra gente esses detalhes. É porque o mercado, nós percebemos que o mercado ele vem passando por um momento muito sensível de transição. E nós recebemos uma orientação no início da gestão, ainda com o prefeito Davi, que é ouvir na ponta da linha aquelas pessoas que nós precisamos melhorar a qualidade de vida. É um princípio da dignidade da pessoa humana, ouvir. E em ouvir, nós começamos a observar uma grande carência na qualificação dessa mão de obra. Muito bem, fomos corrigindo. Agora, nós precisamos também melhorar a vida dos pequenos empreendedores, dos microempreendedores, e o que fazer que nós só fomentamos. Nós precisamos encontrar ferramentas. Por quê? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande para a empregabilidade em razão das bolsas que são oferecidas pelo governo federal. E isso, de uma certa forma, tem realmente nos atrapalhado, algo que será revisto certamente pelo governo federal. É uma outra pauta. Mas, enquanto
Centep, nós precisávamos virar esse eixo. E aí entra rapidamente a cultura geek, onde rapidamente conseguimos realizar algumas feiras numa composição entre gastronomia, a cultura geek, a nossa parte musical, e aí o faturamento dessa moçada começou a crescer, e aí disse, olha, ficou pequeno agora nós precisamos conectar dentro dos nossos eixos de competência e responsabilidade, que é empregabilidade, empreendedorismo, tecnologia, inovação. E aí nós precisamos fazer isso porque hoje nós temos o Distrito de Inovação que estamos tocando com a reforma do casarão de São Vicente, ali na Bernardo Ramos, no centro da cidade de Manaus. Então, nós estamos conectados, tecnologia, as nossas startups, os nossos empregos convencionais, mas a tecnologia ajudando todos esses segmentos. E lá no evento, como é que vocês vão fazer esse trabalho, juntando trabalho, empreendedorismo e inovação? Como é que vai funcionar lá no dia do evento? Tudo muito bem planejado, juntando tudo isso. Tudo com tecnologia também, nos ajudando, trabalhando a favor disso. Todo mundo está sendo cadastrado, todo mundo está entrando no nosso site da Centep. Nós estamos liberando ali para que nós não tenhamos tumulto na hora de ter o acesso. Os palestrantes, por exemplo, nós temos 600 vagas aí, esperando que o Marcelo Ortega, que é um dos maiores palestrantes nacional, ocupe esses espaços. Essas inscrições estarão sendo liberadas pela ordem de chegada, tudo muito planejado para ter respeito por quem trabalha. Agora, secretário, aproveitando que o senhor já está falando do evento, falou sobre dessa experiência que o público vai ter, conta para os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus, como é que faz para participar? É só chegar? É necessário fazer uma inscrição? Esse evento, o melhor de tudo, esse evento é 100% gratuito, não é nada pago. Desde a palestra nacional, como as palestras locais, acesso aos games, acesso aos geeks, obviamente com os geeks e gastronomia e tudo, obviamente que o consumidor final paga a conta, né? Sim. Que é o consumo. Fora isso, toda a participação do nosso público é 0800. E como é que vai acontecer essa questão da empregabilidade? O treinamento para o mercado de trabalho vai acontecer lá nesses 2 dias? Também. Olha isso. Nós temos, fomos preparar, tudo preparado de forma muito antecipada. Nós estamos oferecendo 2.000 vagas de emprego. No decorrer dessas 2.000 vagas de emprego, o Cine totalmente ativado ali. Cursos de qualificação ao mesmo tempo. Temos agora, finalizando dentro do Sebrae, uma turma com 25 alunos, que o Empretec é um dos cursos mais caros, relativamente caros, mas são custeados pela prefeitura, 0800, chegando na ponta da linha, porque eles qualificam esse material humano. Nós estamos nesse momento desse mercado digital, ele forma, ele precisa do curso de oratória, ele precisa fazer seus vídeos, ele precisa expor seus produtos, então nós estamos conectados entre ser uma carteira assinada e ser um PJ. E aí é assim que a Prefeitura Municipal de Manaus trabalha. Agora, é uma curiosidade aqui, na sua análise, você que conhece bem essa área, o que precisa hoje para um profissional estar atualizado no mercado de trabalho? É só entender de usar ferramenta de inteligência artificial? O que ele precisa? Qual o perfil de um profissional hoje apto, né, a permanecer e a estar bem no mercado de trabalho? É acompanhar o mercado, se atualizar, se qualificar cada vez mais. É investimento em cultura, não é despesa, é investimento para incorporar esse conhecimento e ele ter realmente um mercado de empregabilidade remando, sendo colocado à disposição dele.
É assim que nós precisamos ver isso. Não é despesa, é investimento. O que nós fazemos pelos nossos jovens, de uma forma em geral, é vendo tudo isso. E a IA vai tirar posições de mercado, vai agregar, vai atualizar? Como é que é a sua análise? Não, pelo contrário. A IA, ela é uma ferramenta que você pode estar trabalhando com ela, não para estar desempregando ninguém. Nós temos agora o exemplo maior agora, o nosso Gari Robô. Daí o maior exemplo. Não é para estar tirando ninguém, é para melhorar, é ampliar a dinâmica. Veja o que você, com uma grande expressão da comunicação. Há 10 anos atrás, olha que vocês estão rodeados de tecnologia, tudo na ponta da linha chegando. E é isso que nós precisamos imprimir. Esse dinamismo, fazer com que a comunicação chegue mais rápida, segura, forte e segura lá na ponta da linha. E a mesma coisa somos nós. Servir da melhor forma possível quem usa os serviços públicos. Vamos deixar de ser uma ilha para estarmos totalmente conectados, apresentando soluções na ponta da linha também. Muito legal, e para você que está nos acompanhando agora, nós estamos falando da primeira Expo Manaus Conecta da Prefeitura Municipal de Manaus, que vai acontecer agora nos dias 24 e 25, sexta e sábado, agora nesse mês de julho, né, Karime? Então, isso, lá no Estúdio 5, né? Vale o convite, né, secretário? Vale o convite, e no dia 25, que é o último dia do nosso evento, nós temos também, como forma de descompressão, um convite para todos. 0800, teremos a Gabi Melim, que em regra, esses grandes eventos, esse nosso evento, ele nasceu grande, vai permanecer grande, tenho certeza disso, não deve nada a nenhuma feira no sul, sudeste do país, de maneira alguma, porque foi tudo muito bem pensado, planejado, obviamente que nós estamos fazendo para crescer cada vez mais. A economia é isso, ela é muito dinâmica. Isso é uma ciência. E como ciência, ela é sempre em movimento e nós precisamos acompanhar a ciência. Então é só fazer a inscrição. Repete como que a gente faz a inscrição novamente? É de graça, hein? Você pode acessar o portal nosso hoje da Centep, você pode pegar e acessar e diretamente ele te abre lá um link para que você possa pegar, se cadastrar sem nenhum tipo de problema. Porém, se você não conseguir fazer isso por algum problema, você também está ali liberado, você pode ir, porque nós temos uma equipe que vai estar te direcionando e ali nós vamos trabalhar na ponta da linha do atendimento com tecnologia também. Você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Pode se inscrever na hora também. Pode se inscrever na hora. Tá ótimo, o convite está feito. Muitíssimo obrigado. Vamos lá, né? Vamos. 24 e 25 no Estúdio 5. Repete o horário. Das 10 da manhã às 23 horas. Pronto, olha aí, o evento completamente gratuito, empreendedorismo, inteligência artificial, como é que é? Palestras, trabalho, cultura geek, gastronomia, enfim, tá tudo lá, gente. E o mundo da cultura digital, virando o mundo da cultura digital. Importantíssimo. Legal. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 Horas. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter outras oportunidades para que nós possamos fechar o balanço do evento para dizer isso que representa para a cidade de Manaus. Boa, já está convidado para trazer para a gente o balanço do evento. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Alonso Oliveira. Você está ouvindo 18 Horas. Manaus agora 18 horas e 37 minutos, gente. A gente vai mudar um pouquinho de clima, porque infelizmente vamos falar de mais um caso de um professor de jiu-jitsu de 33 anos. Ele que foi preso aqui na cidade de Manaus, suspeito de estuprar uma aluna de apenas 14 anos. Terrível a situação. O professor, que não teve o nome revelado, ele foi preso na academia onde ele dava aulas, tá? No bairro Nova Esperança. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Então, de acordo com a polícia, o suspeito teria cometido crime ainda em 2025, é isso?
Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Temos a prisão do professor de jiu-jitsu de 33 anos, preso ontem na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de estuprar essa aluna de 14 anos. A prisão dele aconteceu na própria academia onde ele dava aulas no bairro Nova Esperança, que fica na zona oeste. A identidade do suspeito não foi divulgada e as imagens foram divulgadas pela polícia com o rosto dele ali borrado. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o crime teria acontecido no fim de 2025. O suspeito foi até a casa da adolescente sob o argumento de que pretendia contratar o pai dela, que trabalha como tatuador. Ao perceber que a menina estava sozinha no local, ele teria cometido o abuso. O caso passou a ser investigado depois que o pai da vítima procurou a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a DEPCA, para registrar a denúncia. A partir das apurações, a Justiça do Amazonas expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O delegado da DEPCA, Jefferson Vicente, explicou como foi a investigação. E ao chegar na residência só estava a menina. E como ele tinha livre acesso, ele ficou aguardando dentro da residência. E foi nesse momento que, aparentemente, ele realizou esse crime. Nós realizamos um trabalho investigativo, ouvimos todos os envolvidos e tudo indica que esse crime realmente foi praticado. No entanto, a gente sabe que ele, agora nesse momento, contará com o direito ao contraditório pela defesa e poderá apresentar sua tese de defesa junto ao Poder Judiciário. O delegado também explicou quem for vítima desse tipo de crime pode denunciar. Então eu conclamo a eventuais novas vítimas. Se você também foi vítima desse indivíduo, nos procure a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, porque nós vamos trabalhar de maneira árdua para responsabilizar qualquer abuso praticado em Manaus ou no estado do Amazonas. Então, as denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100, que é o canal nacional de direitos humanos que funciona 24 horas e permite denúncia anônima. Também é possível ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Segurança Pública do Estado, ou para o 190 em caso de flagrante. A DEPCA também pode ser procurada presencialmente na zona centro-sul de Manaus, com atendimento 24 horas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira quente, abafada, com máxima de 32 graus e sensação térmica de 36. A previsão para a noite de hoje aponta céu majoritariamente limpo, poucas nuvens e apenas 15% de chance de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 22 de julho, quarta-feira. Segundo o clima-tempo, a quarta começa com sol forte e muito calor. O dia será de céu aberto, poucas nuvens e praticamente sem chuva. À noite, o clima continua firme, céu limpo e temperaturas um pouco mais agradáveis. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 94%. 18 horas. Política. E vamos para o quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, reuniu cerca de 1.000 lideranças do Avante entre representantes da capital e do interior do estado também, no encontro que já funciona aí como uma prévia da convenção que vai oficializar a candidatura dele ao governo do estado do Amazonas. Então, Nathalie, o que esse movimento revela sobre a estratégia de Davi Almeida para a disputa estadual? Muito boa noite para vocês aí no estúdio e também para os nossos ouvintes. Esse encontro mostra realmente que o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, já está movimentando ali para levar a sua pré-candidatura além da nossa cidade de Manaus. Ele reuniu mais de 1.000 lideranças da capital e também do interior, já mostrando mais uma vez que está em busca ali de organizar e também fortalecer a sua base política para a disputa aí para o governo
governo do estado. Durante esse evento, na noite dessa segunda-feira, Davi apresentou ali resultados da administração dele aqui de Manaus. Ele usou várias ações como uma espécie de cartão de visitas de tudo o que ele já fez e o que ele pode fazer aí pelo Amazonas. A ideia é realmente mostrar que, se foi possível fazer em Manaus, ele também quer levar esses projetos, serviços para os municípios do interior do nosso estado. Mas esse tipo de encontro também, tem um peso político muito grande, Afinal de contas, ele serve ali para mobilizar as lideranças e também mostrar força. Agora, o grande desafio do Davi Almeida é transformar essa força que ele tem em Manaus em apoio para o interior do Amazonas. E esse movimento deve ganhar um novo capítulo já agora, nessa próxima quinta-feira, quando o Avante realiza aí uma convenção que deve oficializar a candidatura de Davi Almeida ao governo do Amazonas, além de definir as chapas para a disputa proporcional e também todas as alianças do partido. Volto com vocês. Kennedy, uma pesquisa Real-Time Big Data mostrou um ponto em comum entre os eleitores do Brasil, tanto esquerda quanto direita, que é o apoio à castração química para condenados por crimes sexuais. Então, esse resultado mostra que, mesmo num cenário de forte polarização política, como estamos aqui hoje no Brasil, algumas pautas de segurança pública conseguem atravessar esses campos ideológicos, não é? Com certeza, Karime Leão. Afinal, são assuntos muito violentos, Ainda há pouco a gente viu sobre o caso do professor de jiu-jitsu e agora a gente tem falado sobre esse tema que é estupro de vulnerável, estupro contra crianças, adolescentes, contra mulheres, e esses são temas que realmente acabam trazendo essa percepção de forma bem ampla, porque isso é indiferente se é de um partido de esquerda, de centro, de direita. É uma indignação coletiva, de fato. A castração química para condenados por crimes sexuais é considerada muito importante para pelo menos 45% dos eleitores do presidente Lula. E entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, esse índice ele chega a 77%. Lógico, existe uma diferença muito maior, é uma diferença considerável, mas as duas partes consideram que seja necessário para esse momento. O apoio é ainda maior nas bases de Renan Santos e também Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Politicamente, o resultado mostra que o debate sobre segurança pública e endurecimento das penas já não fica mais restrito apenas ao eleitorado conservador. Existe uma parcela bastante expressiva que, de fato, cobra respostas mais rígidas, principalmente quando esses crimes envolvem crianças e também adolescentes. Para Flávio Bolsonaro e também os demais candidatos da direita, a pauta funciona como um elemento de mobilização da própria base. Já para o Lula, o desafio é não se entregar completamente a esse debate em relação à oposição. O governo ele precisa, nesse sentido, encontrar uma forma de defender os direitos fundamentais sem transmitir ao eleitor a imagem de tolerância com crimes graves, como é o caso de estupro de vulnerável. Outro ponto de convergência é o fim do foro privilegiado. A proposta recebe apoio de 74% dos eleitores de Lula e 83% dos eleitores de Flávio Bolsonaro. Isso mostra que a população está insatisfeita com o resultado que os próprios políticos têm demonstrado durante os seus cargos, enquanto estão exercendo a sua função pública. Por isso, a população, em sua grande maioria, representa a opinião popular de que o foro privilegiado também não deve ser um benefício que deve ser continuado para esses políticos. Karine. Olha aí, a maioria disse. Nathalie, vamos lá. O PT do Amazonas já definiu a data da convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Bom, vai ser no dia 1º de agosto, mas além da data, o partido também quis transmitir uma mensagem política de unidade, mesmo diante do impasse sobre a composição da chapa para o Senado. Nathalie, então, essa necessidade de reforçar a união interna mostra que a disputa pela chapa majoritária ainda é o principal desafio do PT aqui do Amazonas, não é não? O PT do Amazonas está se preparando para a convenção da Federação Brasil da Esperança, que reúne aí o PT, o PV, o PCdoB, e é justamente nesse momento de organização para as eleições que o partido tem feito questão de mostrar que é bastante unido, mas a gente sabe, nos bastidores, que a conversa é bem diferente, e isso acontece justamente quando existem ali discussões sobre a composição em relação às vagas para a chapa majoritária.
majoritária e principalmente em relação às vagas para o Senado. E um dos pontos de discussão envolve ali justamente o futuro político de Marcelo Ramos, que era ali o nome mais cotado pelo Partido dos Trabalhadores para a disputa ao Senado, mas o presidente do partido aqui no Amazonas, o deputado estadual Sinésio Campos, diz que não existe racha e que as decisões estão sendo tomadas por consenso e que ele também está enviando uma mensagem política. A ideia é realmente mostrar que, apesar das diferenças e das discussões internas, o PT está organizado para essas eleições. E sim, a definição da chapa majoritária é um dos principais desafios, porque mais do que escolher ali os nomes ali dentro dessas alianças, desse partido, essa composição envolve, negociações internas e também a construção das alianças para a eleição. A convenção já está marcada, acontece também no próximo dia 1º de agosto e deve ser um movimento bastante importante para o partido avançar aí nessas definições e tentar consolidar a imagem de unidade, já que a direção do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas vem fazendo questão de mostrar. Agora, a maior dúvida é: Marcelo Ramos vem ou não para o Senado? Eu volto com vocês. Essa é a pergunta de milhões, né, Kennedy? Ele afirma que sim, né? Ele anunciou até, inclusive ontem a gente falou sobre isso, que Marcelo Ramos se posicionou nas redes sociais reafirmando de que viria para o Senado, de que estava mobilizado com toda a militância. Desde a semana passada ele já tinha feito essas reuniões e ele tinha confirmado que sim. Mas é lógico, essa decisão ela não é apenas individual de Marcelo Ramos. O Partido Nacional e também o Estadual precisam estar alinhados nessa decisão, né? E vamos saber só na convenção, né? Exato, Kennedy. Bom, e falando de eleição aqui para o governo do Amazonas, a confirmação da candidatura de Maria do Carmo Cefair parece ter produzido um efeito imediato nas outras articulações de outros grupos, tá? Roberto Cidade, ao ser questionado sobre possíveis mudanças na chapa, ele foi taxativo ao defender Serafim Corrêa como vice. Será, Kennedy, essa declaração de Cidade encerra as especulações ou ainda existe espaço até as convenções? Então, Karime, tem muito espaço ainda até as convenções. Hoje vai haver um evento realizado pelo governador Roberto Cidade no bairro Betânia, na zona sul de Manaus. É possível que esse seja um dos assuntos a serem questionados em relação ao governador Roberto Cidade. Hoje, sem dúvidas, a gente está falando sobre essa situação em que ocorreu em relação ao transporte público. A gente viu uma postura muito firme do vice-governador Serafim Corrêa ao falar com a imprensa em relação a esse tema que é tão sensível e que foi muito sensível ao longo desse dia. Ou seja, mais uma vez o vice-governador demonstrou força, não apenas em relação a esse tema. A gente falou em relação aos ataques contra a Zona Franca de Manaus, que Serafim também foi o porta-voz do governo do estado. Ele tem uma expertise de economia e conhecimento do Amazonas, Zona Franca de Manaus e economia como poucos. O Serafim Corrêa é um nome que a gente sempre costuma perguntar, acionar com qualquer dúvida, principalmente a respeito da Zona Franca de Manaus. Com certeza. Ele que já vinha sendo, antes de ser vice-governador, ele era praticamente o conselheiro de Roberto Cidade, de Wilson Lima, estava sempre dando suporte quando necessário, quando o assunto era a Zona Franca de Manaus, até mesmo porque fez parte desse conjunto, fez parte desse processo que desenvolvia essa área da nossa capital, do nosso estado do Amazonas. E mais uma vez Roberto Cidade demonstrou essa chance positiva em relação a manter Serafim Corrêa como pré-candidato à reeleição como vice-governador. Isso ainda não foi batido o martelo. Hoje, com certeza, essa vai ser uma pergunta a ser direcionada ao governador Roberto Cidade. A gente tem também informações a respeito sobre Maria do Carmo, porque em uma entrevista recente agora, apesar dessa confirmação de Maria do Carmo, até o próprio Alberto Neto, capitão Alberto Neto, que é pré-candidato ao Senado, ele fez questão de falar que considerou um erro o posicionamento de Maria do Carmo em relação a reafirmar que ela é pré-candidata ao governo do estado do Amazonas. Para ele, na visão de capitão Alberto Neto, foi uma falha de comunicação da parte de Maria do Carmo, porque houve demonstrações suficientes na visão de capitão Alberto Neto de que a candidatura dela estava firmada, como a própria visita do presidente nacional do PL, Valdo
Valdemar da Costa Neto e também várias outras demonstrações de Alfredo Nascimento. Mas o fato é que rolou muitos burburinhos nos bastidores e, de fato, por mais que na visão do capitão Alberto Neto tenha sido um erro reafirmar, muita gente daqui do outro lado que não acompanha a política direto, não é todo mundo, às vezes o político ele não tem essa noção de que a população de modo geral não fica ali stalkeando no Instagram, né? Todo dia para saber se de fato a pessoa tá ou não ainda na corrida eleitoral. O fato é de que com certeza tenha sido uma postura para definir, olha, eu vou ser candidata e ponto final. Eu acredito que não tenha sido um erro, mas na visão dele foi um erro. O que muita gente colocou assim, será que mudou de lado? Porque ele houve uma tentativa do União Progressista de puxar capitão Alberto Neto para ser vice do governador Roberto Cidade. Esse diálogo ele aconteceu, mas aparentemente não teve êxito nessa conclusão. E por isso é que Roberto Cidade afirmou que Serafim Corrêa é um ótimo vice. Eu tenho o melhor vice desta eleição, afirmou Roberto Cidade. Tá certo, muitíssimo obrigada pelas informações. Bloco de Política do 18 horas com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,32% aos R$5 e o euro fechou em queda de 0,45% aos R$5,78. O Bitcoin fechou positivo em 1,24% aos R$338,131. O Bovespa fechou em leve alta de 0,03% aos 173.325 pontos. E no meio de ameaças à produção por causa da previsão de um super El Ninho, o incentivo financeiro do governo federal para o setor da agropecuária deve ter mais recursos para o campo. A expectativa é fortalecer a produção rural e ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Para a região norte, está previsto mais de 10 bilhões de reais. E parte desse dinheiro também vai chegar aqui no Amazonas. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. O Plano Safra 2026-2027 já está em andamento e vai movimentar mais de 72 bilhões de reais em crédito para o agronegócio brasileiro, especialmente diante das ameaças diretas à produção do campo devido às mudanças climáticas de um super El Ninho. Os recursos serão usados para custeio, investimentos, comercialização e industrialização, com foco também na agricultura familiar e nos médios produtores que concentram a maior parte das operações previstas. Na região norte, a previsão é de mais de 10 bilhões e 700 milhões de reais em financiamentos, além da expectativa de 17.500 operações. O objetivo, segundo Cristiane Sassagima, consultora de crédito rural do Sicredi, é garantir fôlego ao setor rural que enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a possibilidade de um novo ciclo do El Ninho. As principais expectativas da instituição para a safra 26-27 são de ampliar o apoio ali ao produtor rural em um ano que deve exigir ainda mais planejamento, né, gestão e capacidade de adaptação diante dos desafios com os custos, clima, volatilidade de mercado. O Sicredi projeta disponibilizar aí 72,1 bilhões de recursos no país, com aproximadamente cerca de 340 mil operações previstas. E na nossa região, a expectativa é de liberar 10,7 bilhões para apoiar os produtores na nossa região de atuação, com cerca de 18 mil operações previstas, né? A liberação desses recursos pode ser decisiva para manter a produção, gerar emprego e fortalecer a economia no interior do Amazonas, principalmente. Porém, mais do que anunciar bilhões, o desafio será fazer o crédito chegar de fato a quem produz e sustenta o campo todos os dias. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E você sabia, Karime, que o Festival de Parintins ele não movimenta a economia apenas no mês de junho? Olha aí. Olha só, a criatividade dos artistas da ilha, ela passa a integrar essa exposição Boi Bombá de Parintins do Brincar ao Futuro, no Rio de Janeiro. A exposição começa nessa semana, agora dia 23, na realidade começa agora daqui a 2 dias, né? E vai ser lá no centro do Sebrae de referência do artesanato brasileiro. Ou seja, de Manaus, né? De Parintins
direto para o Rio de Janeiro. O talento que encanta o público no Bumbódromo agora ganha aí novos horizontes com o projeto Parintins Criativo do Festival Ao Futuro. E a repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito desse projeto. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Parintins está mostrando que a magia do festival vai muito além das 3 noites de espetáculo. A partir do dia 23 de julho, a criatividade dos artistas da ilha agora ganha destaque no Centro Sebrae de Referência ao Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro, com o projeto Parintins Criativo, do Festival Ao Futuro. E o mais interessante é que essa iniciativa mostra como a cultura pode se transformar em oportunidade. Materiais que antes eram utilizados nas alegorias e fantasias do festival ganham uma nova vida nas mãos dos artesãos. O que antes seria descartado se transforma em peças de decoração, itens de moda e obras autorais, valorizando a economia circular e provando que a criatividade também pode gerar renda e desenvolvimento. O projeto foi construído em parceria entre os próprios artistas de Parintins e o Sebrae Amazonas e vai muito além da produção artesanal. Durante esse processo, o Sebrae trabalhou temas como design, inovação, posicionamento de mercado, comercialização e valorização das peças. Como reforça a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamice Said, o objetivo é fazer com que esses profissionais tenham oportunidades durante o ano inteiro e não apenas no período do festival. Essa conquista representa um grande destaque e amplia muito a divulgação da criatividade dos artistas parintinenses, posto que o Sebrae trabalha com eles a questão do empresário, a questão da geração de emprego e renda durante todo o ano e não somente durante o Festival Folclórico de Parintins no final do mês de junho. Então nós fomos solicitados por esses artesãos a trabalhá-los para que eles tenham essa renda durante o ano inteiro. Outro destaque da exposição é a presença do Mini Boi Caprichoso e do Mini Boi Garantido, que participam pela primeira vez de uma mostra de longa duração fora do Amazonas. Os grupos levam ao Rio de Janeiro miniaturas, esculturas, personagens e alegorias produzidas por artistas, artesãos, jovens e crianças envolvidos nos projetos. A exposição ficará aberta ao público por 10 meses e reúne centenas de peças inspiradas no universo do boi bumbá. Mais do que apresentar o espetáculo de Parintins, a mostra revela que o verdadeiro legado do festival também está na capacidade de transformar cultura, tradição, sustentabilidade e inovação em oportunidades de trabalho, renda e desenvolvimento para a população da ilha. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Agora em Manaus, 7 em ponto. Muito boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Agora o trânsito já ganha mais uma folguinha nas principais vias aqui da capital amazonense. A gente está falando da Avenida Constantino Nery, aqui com a Rua da Maromba, que mais cedo estava trânsito bastante transtornado. Agora ganha um trânsito com mais folga, com boa fluidez. Isso também na Avenida Djalma Batista. Embora pela Avenida Djalma Batista, nessa volta para casa, o trânsito esteja mais tranquilo, ainda tem alguns trechos bastante concorridos com alguns pontos de lentidão. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Chegou a hora, gente. Vamos conhecer o vencedor de hoje. Vamos lá, Michael Andretti. Anselmo, é isso? Michael Andretti Anselmo. Vamos ouvir o áudio. Olá, 18 horas, eu me chamo Michael Andretti, sou motorista de aplicativo e eu tô aqui para mandar a mensagem que eu mereço ganhar os 40 litros da gasolina da promoção A Notícia Completa do 18 horas da Rádio Mix, porque eu acompanho todas as novidades, as notícias, sempre com atenção, adoro estar bem informado e não perco uma oportunidade de economizar, hein? 40 litros, hein? Com esses litros vou poder rodar mais, curtir mais meus passeios, meu trabalho e ainda ficar ligado nas notícias da Rádio Mix e rodando, hein? Então tô torcendo aqui pra ser o sortudo da vez. Valeu, Rádio Mix! Valeu, 18 horas! Valeu, Michael Andretti! Parabéns, meu irmão! Você tá na linha? Conversa com a gente. Boa noite! Boa noite, Karime! Boa noite, Kennedson! Obrigado aí, viu?
Olha, eu gosto muito do programa de vocês, viu? Tô muito feliz aqui, só pra confessar, o meu carro acabou de entrar na reserva e vai ajudar demais. Chegou na hora certa, então, a gasolina Ativa Max da Atem, né? Ei, Maicon, conta pra gente, qual que é a parte do programa que você mais se identifica na área da política, do esporte, hein? Conta pra gente. Olha, eu gosto da política e também do trânsito, mas do trânsito um pouquinho, porque com as informações do 18 horas, facilita as nossas estratégias como motorista de aplicativo para buscar as melhores alternativas e fugir desse trânsito de Manaus. Com certeza. E qual que está sendo a sensação para você agora participando do programa 18 horas que você ouve todos os dias, né? Conta pra gente e pros teus colegas também que estão ouvindo agora, qual que é a sensação e já manda um recado para eles, né? Olha, sensação de muita felicidade, nervosismo também. Eu desde do início da promoção, eu falei, vou mandar o áudio. Eu nunca mandava, vou mandar o áudio. Aí hoje eu parei aqui perto do... Hoje eu vou mandar. Mandei e foi na fé de Deus que eu consegui ganhar, graças a Deus. Olha aí, meus amigos, bora participar, hein? Chega no melhor momento esses litros de gasolina, viu? Maicon, muitíssimo obrigada pela sua participação e principalmente pela sua companhia. Ligado. Sim, todo dia. Ligado com a gente de segunda a sexta-feira a partir das 6h aqui na Mix, acompanhando as notícias, acompanhando aí o trânsito, né? Que é o que você mais gosta. Muito obrigada pela sua participação, Maicon. Sucesso. Obrigado, valeu. Valeu. Gente, aquela história, se não ganhou hoje, não desanima, amanhã tem mais, você manda novamente o seu áudio de 30 segundos respondendo aquela questão. A gente quer saber por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Amanhã tem mais, né, Kenneth? Exato, Karime Leão. E só para responder a galera do chat que tá respondendo, o Rick aqui, ele tá perguntando qual que é o número para participar da promoção. Anota aí rapidão, 92 é o DDD 99312-1007. Você responde a pergunta por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Boa sorte, gente. Manaus agora 7h04. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A nova crise do transporte público coletivo de Manaus deve ser tratada com mais profundidade pelas partes envolvidas. Hoje, cada uma tem um discurso pronto para tentar escapar do problema. Problema que não se resume à questão do financiamento da gratuidade para os estudantes. É preciso reconhecer que o sistema de transporte coletivo em Manaus está muito aquém do que a cidade e a sua população merecem. Não há avanços há anos. Os investimentos são poucos e muitas vezes não dão a resposta que os passageiros merecem e precisam. Basta perguntar a qualquer pessoa que precisa do transporte público na cidade. O financiamento da gratuidade para os estudantes é apenas um dos problemas a serem enfrentados. A grande questão ainda é a mesma. O sistema perde passageiros por falta de qualidade e a falta de qualidade afasta os passageiros e perde renda. É preciso discutir, nesse caso, quem nasceu primeiro e colocar a discussão e a busca de soluções entre as prioridades da cidade, ou os problemas tendem a se perpetuar e as pessoas continuarem a ser transportadas do jeito que todo mundo conhece, mas que poucos gestores reconhecem. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth São Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.